Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e agora estamos em Apocalipse no capítulo 18. Hoje encerramos esse capítulo. Eu vou ler novamente todo o capítulo, do 1 ao 24 do versículo, e depois vou continuar os comentários, sendo que esse vídeo é a continuação do último. Bom, se você tem gostado desse conteúdo, dê o seu gosto, compartilhe o vídeo também, tá bom? E vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é a luz que nós precisamos para poder compreender a Tua vontade através dessa palavra. Fala com cada um de nós, eu peço, Senhor, isso, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse 18, portanto, vou ler todo o capítulo. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, dê-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, e chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande cidade de Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda madeira odorífera, e de todo vaso de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, a canela e perfume e mirra, incenso e vinho e azeite, e flor de farinha, e trigo e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da sua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que delas se enriqueceram, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo o que navegava em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar, se puseram de longe. E vendo a fumaça de seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram chorando e lamentando, e dizendo: ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu,
e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo com igual ímpeto: será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Lembrando que essa grande cidade que nós encontramos aqui é Babel. Começou lá atrás, se tornou a Babilônia, hoje a Roma, mas também conhecida como a grande prostituta, né? Porque levou o povo a se prostituir contra Deus. Bom, nós vimos lá no versículo 1, e nós devemos observar muito bem aquilo que está escrito chamado depois, né? Que aparece frequentemente no Apocalipse. Porque cremos com base nessas declarações e semelhantes na cronologia sequencial dos juízos, que esse terrível período de juízo é chamado de Dia do Senhor, e significa ao mesmo tempo a volta do Senhor, a volta que nós devemos buscar todos os dias para que venha o reino dele. Vamos recapitular o que sabemos sobre o dia do Senhor, né? Primeiro, o anticristo governará por uma semana inteira de anos, ou seja, 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, ele se apresentará como amigo e protetor de Israel e como besta nos 3 anos e meio seguintes. Depois, no meio da semana, ele romperá a aliança. Está em Daniel 9:27, vamos conferir. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Já em Apocalipse 11, no versículo 2, está escrito que ele governará por 42 meses, o que corresponde aos 3 anos e meio, ou a um tempo e meio de tempo, como está em Daniel 12:7. Bom, segunda coisa, sabemos também que o anticristo não pode revelar-se antes que seja retirado aquilo que o detém. Isto é, dito muito claramente em 2 Tessalonicenses 2, do 6 ao 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então, portanto, o que impede o anticristo de se revelar a esse mundo, né? O que vem impedindo ele? É a igreja de Jesus aqui na terra, ou seja, o Espírito Santo que habita nos membros da igreja de Jesus. E como falo, e gosto sempre de frisar isso, a igreja de Jesus, ela não é uma denominação, ela é a união de todos os salvos. Então, se eu sou salvo, você é salvo, nós formamos a igreja de Cristo aqui na terra. Estes precisam ser primeiros arrebatados, né? Essa igreja dos salvos. O Espírito de Deus precisa se afastar da terra. E somente então o maligno pode revelar-se. A respeito, devemos observar que a vinda do Senhor Jesus, vista de modo geral, acontece em 3 etapas, né? Então, enquanto a igreja não for retirada, o anticristo também não poderá vir. Mas assim que a igreja é arrebatada daqui, então vamos essas 3 etapas. Ele virá como noivo celestial nas nuvens do céu para a igreja de Jesus, e este é o momento do arrebatamento. Ele virá em grande poder e glória com a sua igreja como Rei dos Reis, para julgar todas as nações e povos. Todos os povos o verão, se lamentarão.
Os capítulos seguintes, 19, 20, nós vamos ver isso, Jesus vindo e julgando a besta, o anticristo e tudo mais. Ele virá como sumo sacerdote Messias para Israel e eles o verão, aquele a quem transpassaram. Então, muitos não criam no Senhor Jesus e vão vê-lo nessa segunda vinda e será glorioso. E eu creio nisso. E aí, seguindo aqui, né? Se lembrarmos que o Cristo por vir, isto é, a vinda de Jesus Cristo, de um modo geral, é continuamente anunciado de forma crescente no Apocalipse, então acende-se uma nova luz para nós. Lembro-me das seguintes passagens que falam da volta de Jesus. Vamos conferir? São várias. Então vamos lá, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora Apocalipse 5:7, e veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. No capítulo 6:16, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? No capítulo 11:15 diz, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. No versículo 14, capítulo 14, versículo 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. No mesmo capítulo, versículo 14, olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre ela, sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. No capítulo 16:15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. No 19:7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E por fim, 22:20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o anúncio da sua vinda. Agora, do ponto de vista do plano da salvação, sua primeira e segunda vinda são uma coisa só, pois 1000 anos são como um dia para o Senhor e um dia como 1000 anos. Da primeira vinda de Jesus, lemos na Escritura o seguinte, Lucas 2:4-20. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oséias 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Lucas 4:6, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, ele veio de Nazaré, ele veio também do Egito. Quando se apresentou na sinagoga em Nazaré, a primeira coisa que ele leu foi Isaías, né? E ele falou que se cumprira aquela palavra ali hoje. Ele entrou na cidade de Jerusalém, montado no jumentinho,
Isso já havia sido predito lá atrás, em Zacarias 9:9, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, e um jumentinho cria de jumenta. Ele veio com a grande luz que deveria iluminar Naftali e Zebulon, como está escrito em Isaías 9:1. Mateus fez uma referência a isso, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios, o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Está em Mateus 4, 13-16. Então, são evidências que nós notamos da primeira vinda, que está muito associada à segunda. E quem é esse anjo? Trata-se do Senhor Jesus Cristo glorificado na sua volta, e os sinais de que se trata dele são inconfundíveis, né? Esse anjo que, então, nós vimos lá no versículo 1. Vamos ler de novo. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Portanto, as evidências são as seguintes. O outro anjo é o anjo do Senhor, que descia do céu, trata-se do Senhor na sua volta, tinha grande autoridade, não se pode tratar de ninguém além do Senhor Jesus, pois está escrito, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. E a terra foi iluminada pelo seu resplendor. Se lermos outras passagens da Bíblia, veremos aqui que não se fala de um anjo comum que está vindo para a terra, mas do próprio Senhor. Leamos somente Isaías 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou Salmo 72, 18-19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Ou Ezequiel 43:2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Por isso, quando comparamos com Apocalipse 18:1, que fala que ele tinha grande autoridade, a terra foi iluminada pelo seu resplendor, então sabemos quem é esse outro anjo. A glória do Senhor iluminará toda a terra. Bom, nós vamos fazer mais um vídeo, não vou terminar hoje, mas nós estamos aprofundando mais sobre esse capítulo, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Até o próximo vídeo. Nós finalizamos essa leitura com certeza.